Olá, povo de Deus abençoado. Que bom mais uma vez estamos juntos aqui para aprendermos e conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Como nós iremos fazer isso? Através da palavra de Deus, tudo bem? Então abre teu coração, una-se a mim e vamos juntos, amém? Receber essa mensagem, essa revelação de Deus que vai ser tão importante para as nossas vidas, tudo bem? Então você é muito bem-vindo, lembrando, não deixa de dar aquele likezinho aí, tá certo? Se inscrever no canal, tocar o sininho e marcar todas, que aí você vai estar nos ajudando a levar esse canal, essa palavra a muito mais pessoas. Então seja muito bem-vindo. Quero aqui agradecer muito a você que se inscreveu já, que tem participado. Olha, a sua participação tem sido maravilhosa. Estamos aí caminhando para 1000 inscritos. Que coisa linda, né? Isso só através do nosso Deus para trazer grupo de pessoas tão abençoados desses para a gente somar conosco e a gente juntos caminharmos aqui no centro da vontade de Deus. Quero também agradecer demais de coração aos nossos intercessores. Obrigado a você que tem orado pelo canal, que tem orado pela minha vida, pela minha família. Quero agradecer demais a você que tem orado pelas pessoas que se inscreveram no canal. Glórias a Deus, eu tenho com certeza as tuas orações têm chegado no trono da graça, porque eu e a minha família temos sido muito abençoados e também temos recebido muitos e-mails de pessoas que estão no canal que estão sendo abençoadas através das suas orações. Então saiba que você vai ser compensado pelo Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, em nome de Jesus, vamos continuar firme nesse propósito. Vocês lembram, né, quando Jó orou pelos amigos dele? O que é que o Senhor fez? Abriu os céus e derramou sobre a vida de Jó prosperidade sem fim. Está lá em Jó 42. É só você depois ler lá que você vai ver que coisa linda, que manifestação maravilhosa que Deus fez na vida de Jó. Amém? Glórias a Deus. Bom, vamos então ao texto da palavra do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de João, vamos logo a partir do versículo 1. Amados, essa passagem da Bíblia é tremenda, é maravilhosa. Eu amo a palavra do Senhor e todas as vezes que eu leio, eu fico cada vez mais empolgado, cada vez mais impactado. Amém? E diz assim, olha: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali um poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Então era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe daria, a ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Tremendo, né? Esteja, amados. Maravilhoso. A gente vê aqui o que é que uma religião faz na vida das pessoas. Tira a visão de Jesus. Aquela pessoa, aquela mulher, ela estava ali presa à religião judaica. Ela estava ali presa naquele poço. Ela não conseguia enxergar o poço espiritual que estava diante dela, que era Jesus. Amém? E uma das passagens, querido, mais belas do Evangelho é esta que fala da história de Jesus e a mulher samaritana. Eu amo essa passagem, querido.
queridos. A paisagem que se achava o nosso mestre era mais linda do que todas da Judéia e de Samaria e também da Galileia. Jesus estava ali entre os montes de Gerazim, tá certo? Então Jesus estava ali numa região muito bonita. Entre os montes de Gerazim e o Monte Ebal. Começa o que? Um estreito vale, onde está hoje a cidade de Naplusa, a antiga Siquém, ou, como preferir, Sicar. Esta aldeia, ela se funde a estas duas gigantescas montanhas. Amados, na primavera há um esplendor verde neste pequeno vale, regado por várias fontes. Há divergências sobre a localização correta de Sicar, mas a maioria dos historiadores a reconhece na humilde aldeia de Ascar, a 10 minutos do Poço de Jacó, ao pé do Monte Ebal. Ali é o que fica o Poço de Jacó, aonde narra toda essa história. E este é o ponto central onde ocorre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, queridos. O Poço de Jacó, ele estava localizado perto do caminho que vai de Jerusalém a Naplusa. Jesus ali, queridos, estava indo nesse caminho. E Jesus, que vinha de Jerusalém, onde a rivalidade com os fariseus se fazia muito forte, fez uma retirada pontual, partindo para onde? Para Galiléia, ao norte do país. O mestre percorria cerca de 175 quilômetros para chegar ao seu destino. Um judeu a caminho da Galiléia costumava dar uma considerável volta para evitar ataques que lhe eram preparados, muitas vezes pelos samaritanos. Mas Jesus muda o seu trajeto e chega com os seus discípulos ao poço que há muitos séculos Jacó tinha dado a José, o seu filho. E aqui começa a desenrolar Jesus e a mulher samaritana no Poço de Jacó. E o Poço de Jacó possuía uma abertura circular que apresenta muitas estrias causadas pela corda, usada para quê? Para retirar a água, né? A sua profundidade é de 25 metros. Jacó teve muita dificuldade, amados, em abrir aquele poço. Por quê? Porque o solo era calcário, a água era excelente. E a história de Samaria, veja bem, os judeus e os samaritanos estavam envolvidos em uma disputa secular de ódio, de preconceito, de discriminação. Salomão, quando aconteceu a revolta das tribos de Israel, conhecido como Cisma, o reino foi ali dividido em duas partes. E ali ficou o quê? O reino de Judá, mais ao sul, sob o comando de Roboão, filho de Salomão, e o reino de Israel ao norte, comandado por quem? Por Jeroboão. O reino do norte, o reino de Israel, que englobava 10 tribos, foi posteriormente invadido pelos assírios. Os assírios tinham como tática miscigenar a população e conquistava através de casamentos, diminuindo o seu sentimento nacionalista e evitando possíveis revoltas por independência. Isso fez com que os habitantes do Reino do Norte fossem considerados como pagãos pelos demais judeus. A adoração e o culto de divindades dos assírios ajudaram a aumentar ainda mais essa divisão. Diversas crises políticas e religiosas acabam levando o quê? A decadência dos dois reinos. O reino de Israel é destruído pelos assírios, enquanto o reino de Judá é destruído pela Babilônia. De sorte que após a volta da Babilônia, estabeleceu-se esta separação, ou seja, uma separação odiosa entre judeus e samaritanos. A hostilidade era tanta que um judeu a caminho da Galiléia não passava por Samaria, e era caminho. O caminho natural para quê? Para a Galiléia, que Jesus e seus discípulos fariam cerca de 175 quilômetros, seria pelo Vale do Jordão, mas ventilado e seguro, ainda que Jesus julgava necessário passar por Samaria. E ali então, o que acontece? Jesus então encontra a mulher samaritana. Era a hora sexta, por volta de quê? Do meio-dia, quando o mestre inicia o diálogo com a mulher samaritana. Interessante, amados, constatar que ao meio-dia não era horário normal de retirar água do poço de Jacó, naquela região. O clima quente, seco, o solo do esplendor da sua força fazia com que as mulheres buscassem água em outra hora. E aqui a gente percebe que aquela mulher, ela tinha uma vida moralmente duvidável. Ela era o quê? Ela era mal vista pela comunidade dos samaritanos. Era um mau exemplo naquela sociedade. Ela era o quê? Uma pecadora. Assim a mulher samaritana veio em uma hora em que as outras estariam o quê? Preparando o almoço e cuidando dos seus afazeres e das suas famílias, podendo assim evitá-las. Ela sofria preconceito por ser mulher discriminada dos judeus, por ser uma samaritana,
dentro da própria comunidade por ser considerada uma pecadora imoral. A mulher samaritana só não sabia que quem falava com ela, não discriminava ninguém e nem fazia acepção de pessoas. Jesus estava ali oferecendo da água da vida. Então, amados, isso é uma lição tremenda que nós tiramos para as nossas vidas. Não se deixe ser intimidado pelas críticas negativas, destrutivas. Não se deixe ser abatido por fofocas, mentiras e enganos. Não se preocupe, porque Deus, Ele te ama assim, do jeito que você está. Amém? Nós sabemos, todos nós, queridos, viemos para Cristo, a gente vem muito mal. Às vezes você olha para uma pessoa, vê ela bem vestida, vê ela, não sabe como que essa pessoa está por dentro. Às vezes está em farrapos por dentro. Lembra-se de Naamã? Ele era comandante do rei da Síria, não é isso? Um homem muito requisitado, um homem muito respeitado na sociedade. Mas o que acontece quando ele tirava a farda? A sua pele estava apodrecendo. Então, queridos, muitas vezes aquela pessoa que está te discriminando, que está te criticando, que está te rejeitando, que está te humilhando, que está pisando em você, essa pessoa muitas vezes está assim, está leproso por dentro, está se apodrecendo por dentro. Entendeu, queridos? Eu te falo porque eu já passei por um processo desse na minha vida. Mas aquela mulher, ela estava ali, ela estava diante do Todo-Poderoso, o Deus que não discrimina, o Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que te ama do jeito que você é. Então venha para o Senhor do jeito que você está. Ah, mas eu preciso largar o cigarro primeiro, eu preciso largar a bebida primeiro. Não, venha do jeito que você está. E aí o que vai acontecer? É aí que o Evangelho faz a diferença na vida do homem, na vida da mulher de Deus. A palavra vai entrando e vai te lavando, vai tirando você do vício da droga, da prostituição, da bebida, da mentira, da falsidade, do engano, vai queimando a soberba, o orgulho, e aí vai transformando você numa pessoa maravilhosa. E a mulher samaritana, ela então oferecendo da água da vida, Jesus estava ali oferecendo para que ela bebesse e nunca mais tivesse sede. Amados, quando nós verdadeiramente bebemos da palavra de Deus, quando nós verdadeiramente entregamos nossas vidas a Cristo, nunca mais a gente quer olhar para trás. Passamos por dificuldade, tropeçamos, mas não ficamos prostrados. Nos levantamos porque a mão do Senhor vem e nos coloca em pé e nós continuamos andando. Então não sei o que você tem passado nessa caminhada com Jesus, mas a palavra do meu Deus que eu te trago hoje é para que você se levante, para que você se erga, para que você se coloque em pé, porque Deus está contigo. Amém? Veja bem, a mulher samaritana e a água viva. Quando Jesus oferece da água viva, ele falava do quê? Do que é espiritual. Entretanto, a mulher samaritana, ainda sem compreender, pensava na matéria, né? Achava que ele estava falando da água mesmo. E ela não pensava na materialidade das palavras. Ou seja, ela estava ligada só a isso. Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela estava ainda com os olhos encobertos, ainda cega espiritualmente. Por isso que 1 Coríntios 2,14 diz o quê? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que é importante a gente estar verdadeiramente em espírito para conhecer a Deus. Às vezes a gente vê pessoas falando de Deus, pregando Deus, mas não vive, mas não conhece a Deus verdadeiramente. Entendeu, queridos? A água viva que a samaritana conhecia era aquela que estava no mais profundo do poço, que era tirada diretamente da fonte. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que coisa tremenda, hein, amados? Veja bem, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher samaritana novamente pensa no quê? No material. E pensa na comodidade. Era cômodo ela não precisar mais voltar e retirar a água do poço. Mas o grande mestre não estava ali a anunciar um evangelho de comodidade, materiais e passageiras. Entendeu, queridos? A gente tem que estar muito atento a isso, que às vezes a gente está atrás de facilidade. Por isso que tem tantas pessoas que estão desenganadas com o evangelho, que estão sem força, que estão desanimadas, que alargaram, que pararam. Por quê? Porque foram buscar coisa fácil, foram atrás de facilidade, que é tudo mastigadinho. Hoje estamos vivendo um tempo, do qual
tudo vem mastigado, não precisa mais se esforçar, não precisa mais se fazer nada. Mas a palavra de Deus, querido, a modernidade pode tomar conta desse planeta do jeito que for, mas a palavra de Deus vai permanecer do mesmo jeito, porque Deus, ele é imutável, entendeu? A palavra vai permanecer a mesma, amém? Os princípios, os valores, as regras do Senhor vão permanecer a mesma, entendeu, queridos? E se algo tem que mudar nas nossas vidas, somos nós que temos que anular, destruir essa visão racional humana, falha e materialista, e nos apegar ao espiritual. Mas o grande mestre, ele não estava ali anunciando o evangelho, né, de comodidade. Jesus pregava o verdadeiro e o único evangelho, a fonte que jorra para a vida eterna. Esse é o nosso propósito, queridos, aqui no Palavra de Vida Gerando Vida. É pregar um evangelho real, verdadeiro, sincero, para não enganar a ninguém. Amém? Jesus completa então com a revelação da vida que a mulher samaritana levava. Ele queria mostrá-la que ela tinha a água para saciar a sede que ela possuía. Sede esta que a fez procurar a saciar-se em vários relacionamentos fracassados. Amados, quantas pessoas que estão vivendo isso, né? Quantas pessoas que não já entraram em vários e vários relacionamentos furados, que não dá em nada, logo vai ao fracasso, que quando entra já está fadado a acabar, entendeu, queridos? Por quê? Porque muitas vezes está fazendo a coisa errada, da maneira errada, está indo pela intuição humana, está indo pelo propósito da mente dela, está indo do jeito dela, está indo do jeito da outra pessoa. Queridos, é por isso que a gente orienta muito nas igrejas como que deve ser um namoro cristão, como que tem que ser um noivado cristão, como que tem que ser um casamento cristão, tudo fundamentado na palavra de Deus. Por quê? Porque aí ele dura para sempre. Você entendeu? Olha, se Jesus não entrasse no meu casamento, se Jesus não entrasse na minha vida, hoje eu não estaria 35 anos casado com a minha esposa. Entendeu, queridos? Por quê? Porque se nós tivéssemos ido impulsionado pelo mundo, pela direção das pessoas, o que acontece? Já tinha caído por terra, você entendeu, querido? Então por isso que nós temos que ter cuidado. A sede, esta que a fez procurar saciar-se em vários relacionamentos fracassados, essa mulher. O Senhor falou, marido tu já tivesse tantos, porém hoje não tem mais nenhum, né? Quantas pessoas que não estão assim? Era uma busca que nem ela mesma tinha consciência de um homem em homem procurando aliviar essa sede. Esta busca terminou no dia em que ela encontrou com o mestre e pôde beber da verdadeira água da vida. Você entendeu? A verdadeira água viva que deu vida para ela. Olha, queridos, quantas pessoas não estão dessa forma. Eles banalizaram a sexualidade hoje. Tem mulher e homem que vão para a cama com um parceiro, que muitas vezes não sabe nem o nome. Tem mulheres que colocam homens dentro da sua casa e muitas vezes não sabe de onde veio, nem como que é aquela pessoa. E aí traz para dentro de casa, às vezes, um bandido para espancar ela, para bater nos filhos dela e até, se for possível, matar os filhos dela. Quantas pessoas, amado, que entram em relacionamentos de forma irresponsável e aí compromete muitas pessoas e acaba trazendo problemas para a vida inteira. Por isso que nós devemos ter cuidado. Amém? A samaritana voltou à cidade com a sua fonte interior cheia e completa, saciada e jorrando água viva. Não pode se conter. E ela faz o que? Ela anunciou aos homens que conhecia. Eles foram imediatamente. Mas aquela mulher, ela agora, além dela ter encontrado a fonte da vida, ela se torna uma grande ganhadora de almas. Ela se torna uma pregadora da palavra de Deus. Ela se torna uma evangelista nata. E ali ela não quer guardar aquilo só para ela. Ela chega e anuncia para todos. É isso que Jesus espera de mim e de você. Para que a gente não venha reter, para que a gente não seja egoísta, para que a gente passe essa visão adiante, para que a gente passe tudo isso que nós temos recebido do Senhor para o nosso próximo. Foi isso que a samaritana fez. Ela não foi egoísta, ela não pensou só nela, ela não pensou só na casa dela, apesar dela ter sido, e olha que ela tinha muitos motivos, porque ela era rejeitada naquela comunidade. Nossa, querido, como tem pessoas com o coração vingativo, que se tem uma oportunidade dessa, o que aconteceria? Será que ela verdadeiramente deixaria o ódio, o rancor, a mágoa para trás e encararia, passaria por cima de tudo aquilo e avisaria para aquela cidade a oportunidade que ela teve? E foi isso que ela fez. E aí o que aconteceu? As pessoas imediatamente foram ter com Jesus e creram também, saciaram a sua sede de salvação. Olha que coisa linda, amados. Aquela mulher, ela não só alcançou a sua salvação, mas toda a sua cidade, toda a sua comunidade
todo o seu povo. Viu que coisa linda, amados? É isso que quando Jesus entra verdadeiramente no coração da pessoa, ela se transforma nisso, ela deixa de ser egoísta, ela pensa em que coletivamente ela quer que todos sejam abençoados. Nós estamos vivendo agora aí, amados, no tempo dessa pandemia, é momento de que da gente se ajudar, da gente se unir, da gente criar uma grande aliança entre nós, cristãos, amém? E abençoar o nosso presidente da República, orar por ele, orar pela família dele, para quê? Para que ele se deixe ser conduzido por Deus, para que Deus tome a direção desse país verdadeiramente e para que venha amenizar o sofrimento de tantas famílias que estão chorando e chorando amargamente porque perderam entes queridos. Esse é o nosso momento, queridos, em nome de Jesus. Vamos agir assim como a samaritana. Agora os samaritanos não dependiam mais do templo, nem do monte ou lugar qualquer. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Em João 4:23 está escrito isso. A mulher samaritana se torna o que? Uma missionária, queridos. Por quê? Porque o Senhor achou nela uma verdadeira adoradora. A palavra do Senhor está dizendo que os olhos dele estão a procurar sobre a terra os verdadeiros adoradores, que o Senhor acha em mim e acha em você um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador, ele só pensa em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Amém? A mulher samaritana se torna uma missionária. Jesus, que havia mudado o caminho por onde passaria, fez um grande esforço andando muito, mas porque por amor a uma única alma, mas aquela alma tinha um valor imensurável nas mãos do Senhor. Veja o que Jesus é capaz de fazer. Às vezes a pessoa, mas eu sou tão pequeno, eu não sou nada, eu não sei de nada. São esses que o Senhor quer fazer grandes obras. Através dessa alma desprezada e pecadora, ele ganhou uma cidade inteira. Amados, que eles são maravilhosos de evangelismo e de missões. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vide as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4:35. Diferente, amado, da cultura do milho, que levava 4 meses do plantio até a colheita, o mestre nos avisa que já é o tempo da ceifa. Não havia nenhum indicador especial ocorrendo nas terras de Samaria naquela época. Os samaritanos eram vistos como sempre foram, eram considerados pecadores, mas o Filho do Homem veio para os pecadores, veio para libertar do pecado aquele que está contaminado. Não podemos ficar esperando um sinal especial, um aceno de que o mundo está melhorando. Não, olhemos para o mundo, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Poucos são os trabalhadores, mas aqueles que estão na ceifa ajuntarão tesouros e frutos para a vida eterna. Amém, queridos? Que você guarde essa mensagem no teu coração, que essa mensagem venha te dar uma sacudida, que essa mensagem venha te acordar, para que você venha colocar em prática verdadeiramente tudo isso que Deus tem investido na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus, vamos juntos nesse propósito. Amém? Você divulgando o canal Palavra de Vida nas suas redes sociais, você visitando o nosso podcast, você vai estar com certeza se transformando num grande evangelizador. Por quê? Porque as tuas postagens vão ser ouvidas e vistas por muitas e muitas pessoas. Faça isso, amém? Palavra de Vida, gerando vidas. Estamos no YouTube, estamos também no podcast. Você pode entrar no Google e procurar o Anchor, que é a Anchor, né? Você pode ir no Spotify, você pode ir no Google Podcast, você pode ir na Apple e outras plataformas de podcast. E lá tem muitos e muitas pregações em áudio para você se deleitar, para você compartilhar com quem você desejar. Tudo bem? Muito bem. Então, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.